companheiros de jornada espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos como espíritas e nos amarmos como irmãos. Eu sou Rocelito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita Amor e Verdade. E aqui estamos em mais um pequeno encontro semanal sobre o livro Os Domínios da Mediunidade, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos utilizando a 36ª edição, publicada no ano de 2015 e editada pela Federação Espírita Brasileira. Nosso objetivo é compreender a análise do ponto de vista espiritual sobre os diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Este é o encontro de número 23, em que prosseguiremos no estudo do capítulo 6, que se intitula Psicofonia Consciente. Para fins didáticos, nós dividimos este estudo em 3 partes e, na oportunidade de hoje, nós iremos ver a terceira parte, que trata dos reflexos da dúvida na psicofonia consciente. Então, confiantes no Cristo, vamos à análise desse encontro. O visitante passou a destra pela face num gesto de alívio e bradou transformado. Ele está falando aqui do irmão comunicante, né, que já tinha sido colocado ao lado da nossa médium, né, e que ele, então, começa a produzir a sua comunicação. Vejo, vejo, mas por que encantamento me prendem aqui? Que algemas me afivelam a este móvel pesado? E acentuando a expressão de assombro, prosseguia. Qual o objetivo desta assembleia em silêncio de funeral? Quem me trouxe? Quem me trouxe? Bem, nós sabemos que nem todos os irmãos que são trazidos para uma reunião mediúnica para receber o socorro estão em plenas condições de consciência do que realmente está se passando com ele. Nós sabemos que muitos deles estão encarcerados, estão aprisionados naquelas ideias, pensamento, naquelas ideias, forças que está tramitando a sua mente naquele momento. Então, nem sempre o irmão comunicante, nem sempre o irmão sofredor vai ter condições de identificar que ele se encontra numa reunião mediúnica. Nem sempre ele vai ter condições de identificar, devido ao seu sofrimento, devido ao seu pensamento, devido àquilo que o preocupa, ele vai conseguir identificar que ele está num ambiente mediúnico, num ambiente de socorro. O sofredor, muitas vezes, não consegue enxergar o ambiente mediúnico para qual ele foi conduzido, para o qual nós nos encontramos para ajudá-lo. O irmão sofredor, a visão que ele vai transmitir para nós, não vai ser da realidade que cerca o ambiente mediúnico, não vai ser da realidade que cerca o ambiente de socorro, o ambiente de evangelho que nós, como trabalhadores, temos a obrigação de produzir. A visão que o irmão vai transmitir para a gente é da realidade que ele está sentindo, que está incomodando a ele e pela qual ele está sofrendo, pela qual ele está angustiado. Então, essa visão que ele vai transmitir para a gente é aquela que está lá poluindo a sua mente, é aquela que está lá, vai estar lá, movimentando a sua cabeça, seja em torno da sua dor, seja em torno de algum acidente que ele esteve envolvido, seja a sua angústia, seja a sua solidão, e vai caber a nós, como trabalhadores,
tentar identificar qual é a causa do seu sofrimento para que a gente possa conseguir arranjar uma maneira de ajudá-lo. Prosseguindo, vemos que Eugênia, fora do veículo denso, escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando-as de maneira automática no centro da memória. O sofredor, disse o assistente convicto, ao contato das forças nervosas, está ajeitado aqui no quadro, ó. O sofredor, ao contato das forças nervosas da médium, revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Queixa-se das cadeias que o prendem, cadeias essas que, em 50%, decorrem da contenção cautelosa da Eugênia, que é a médium. Porta-se dessa forma como um doente controlado, qual se faz imprescindível. Ou seja, aquilo que ele chama de cadeia, na verdade, é a força mediúnica da nossa irmã. É o, digamos assim, o peso da autoridade moral que a nossa irmã impõe sobre ele, o peso da disciplina que ela traz para o trabalho. Por isso que ele está se queixando, porque para ele, para o sofredor, é algo diferente, algo que ele não está acostumado. E se a nossa irmã relaxasse a autoridade? Inquiriu Hilário, curioso. Não estaria em condições de prestar-lhe benefícios concretos, porque então teria descido ao desvairamento do mendigo de luz que nos propomos auxiliar. Esclareceu o nosso instrutor com calma. Está aí o perigo da nossa médium se distrair dela, em vez de manter a disciplina e trazer o irmão sobre aquele controle, corre o risco dela perder o controle e descer ao nível magnético dele. Isso é um risco. E numa imagem feliz para ilustrar o assunto, ajuntou: um médium passivo, em tais circunstâncias, pode ser comparado à mesa de serviço cirúrgico, retendo o enfermo necessitado de concurso médico. Se o móvel especializado não possuísse firmeza e humildade, qualquer intervenção seria de todo impossível. Ou seja, o médium tem que servir de instrumento de apoio, de auxílio, independente da dor, independente do sofrimento do irmão, independente se compreende a dor, se ele compreende o sofrimento do irmão. Vai ter que estar ali, ele tem que estar atento ao objetivo do trabalho. Mas nossa amiga está enxergando conscientemente a entidade que se lhe associa ao vaso carnal com tanta clareza quanto nós? Perguntei por minha vez, atento aos meus objetivos de aprendizado. Nós vimos que nós temos lá o comunicante, o espírito da médium veio um pouco de lado para controlar o seu vaso mediúnico. E nessas condições, e nós temos lá, quem está fazendo essas observações, é o espírito André Luiz e o irmão Hilário, né? Como eles não estão participando do processo mediúnico, em si, estão só assistindo, só acompanhando, eles vêm com mais clareza. Ele vai explicar em seguida o porquê. No caso da Eugênia, que é a médium, isso não acontece. Ela não consegue ver com tanta clareza assim. Elucidou Aulus condescendente. Porque o esforço dela na preservação das próprias energias, ó, disciplina, porque o esforço dela na preservação das próprias energias e o interesse na prestação de auxílio com todo o coeficiente de suas possibilidades não lhe permitem a necessária concentração mental para surpreender-lhe a forma exterior. Então, ela está concentrada, ela está seu pensamento direcionado naquele trabalho que está do lado, que está ao redor, não pode interessar ela naquele momento. Não tem por que interessar a ela naquele instante. Entretanto, reproduzem-se nela
as aflições e os achaques do socorrido. Sente-lhe a dor e a excitação, registrando-lhe o sofrimento e o mal-estar. Ao passo que se dilatava a nossa conversação, o comunicante gritava contundente: estaremos, porventura, no tribunal? Por que uma recepção estranha quanto esta, quando sou o importunado que comparece? Ele se coloca aí como ofendido, né? Ele se coloca aí como uma vítima. A mim, Libório dos Santos, ninguém ofende sem revide. Como se a consciência o torturasse, através de criações interiores que não nos era dado perceber, vociferava frenético. Quem me acusa de haver espoliado minha mãe, lançando-a ao desamparo? Não sou culpado pelas provações dos outros. Não estarei acaso mais doente que ela? Ou seja, a consciência dele começa a apertar de alguma coisa que ele fez no passado. E ele começa a sentir a culpa disso aí. Só que ele ainda não consegue observar, consegue captar, né, o tamanho desta dor e que ele tenha causado, o tamanho da responsabilidade que ele tenha produzido sobre aquele fato. Então ele se coloca como vítima daquela situação. Nessa altura, Hilário observou o obsessor, compadecidamente, e indagou respeitoso: não serão os seus padecimentos simples angústia moral? Será que aquela dor dele não é angústia de alguma coisa que ele fez e está arrependido? Será? Não tanto assim, aclarou Alves. As crises morais de qualquer teor se nos refletem até no veículo de manifestação. O beneficiário desta hora tem um cérebro perispirítico dilacerado, e a flagelação que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntica quanto a de um homem comum, supliciado por um tumor intracraniano. Ou seja, a dor daquele irmão é real. O que ele está sentindo é sofrimento mesmo. Ele só consegue explicar, não consegue reconhecer o porquê. Mas a dor é autêntica, a dor é verdadeira. Demonstrando-se sumamente interessado no estudo, Hilário acentuou: se fôssemos nós os companheiros encarnados, com sede de maiores conhecimentos da vida espiritual, poderíamos submetê-la a interrogatório minucioso? Estaria em posição de identificar-se perfeitamente? O que o nosso irmão pergunta é se naquele momento do trabalho, se naquele momento do socorro, se os encarnados podem sair fazendo perguntas, né, para saber o porquê daquilo ali, para conhecer toda aquela situação. Só que tudo tem um limite. Nós devemos lembrar que ali é o trabalho de socorro, não de interrogatório. Aulus abanou levemente a cabeça e considerou. Nas condições em que se encontra, o cometimento não seria viável. Estamos abordando apenas um problema de caridade, que se reveste, porém, da mais elevada importância para a vida em si. Lembrando que esse irmão veio parar ali naquela decisão mediúnica porque a equipe estava socorrendo uma irmã encarnada, a qual esse irmão se ligou a ela e começou a obsidiá-la, porque ele, quando encarnado, nutria por ela uma paixão doentia. E ao desencarnar, se atrelou a ela e ela, de uma certa forma, se sintonizou com ele e ela passou a sentir, a perceber os sofrimentos deles. E a equipe, ao socorrê-la, trouxe ele para a mediúnica. Na hipótese de efetivarmos o tentame, conseguiríamos tão somente a frutuosa inquirição, endereçado a um alienado mental que, por algum tempo, ainda se mostrará lesado e expressivo centro do raciocínio. O Hilário tinha perguntado se podia fazer perguntas ao irmão. Se fosse encarnado, poderia fazer perguntas. Então, é aquele, o Aulus explica que qualquer interrogatório seria infrutífero, dada a alienação mental do irmão, dado ele estar preso no tempo, dado ele estar preso numa ideia. Então, quanto mais perguntas, mais atrapalharia. Trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada,
e fortemente atraído para a mulher que o ama, e de quem se fez desabrigo perseguidor, a nada aspira por agora, senão a vida parasitária junto à irmã, de cujas energias se alimenta. Envolve-a com fluidos enfermiços e nela se apoia, assim como a trepadeira que se alastra e prolifera sobre o muro. Então, na verdade, ele está obsediando, está perseguindo a irmã. Somando tudo isso ao choque oriundo da morte, não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Então, veja que, dada a situação dele, dado o momento que ele se encontra, é inútil para nós, nem temos o direito de esperar dele que ele se revele tudo o que tem acontecido. Lembremos, o irmão está precisando de socorro. O irmão está precisando de auxílio. O irmão está precisando de amparo. Enquanto isso, Libó prosseguia alucinado. Quem poderá suportar essa situação? Alguém me hipnotiza? Quem me fiscaliza o pensamento? Valerá restituir minha visão manietando-me os braços? De que adianta abrir os olhos dele, né, sem continuar amarrado? Lembrando que quem estava segurando, quem estava retendo, era a força moral da nossa irmã Eugênia, né? Nenhuma corrente, nenhuma amarração. Era a autoridade moral da nossa médium, que estava exercendo a disciplina sobre ele. Fixando-o com simpatia fraterna, o assistente informou-nos. Queixa-se ele do controle a que é submetido pela vontade cuidadosa de Eugênio. Ruminando as indagações que nos efervilhavam na alma, Hilário objetou. Consciente a médium, qual se encontra, e ouvindo as frases do comunicante que lhe utiliza a boca, assim vigiado por ela, é possível que Dona Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas. Não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pertencem a ela mesma? Não sofrerá vacilações? E aqui vem um aspecto interessante que acomete a maioria dos médios, né? Quando está na reunião mediúnica, fica lá perguntando se aquilo é dele ou se não é. Isso ocorre com a maioria dos médios, né? Aquela dúvida ali fervilhando na cabeça dele, se é aquilo que ele está vendo, se é aquilo que ele está comunicando, se é aquilo que ele está transmitindo, se seria dele ou se seria produto de sua mentalidade, seria produto da cabeça dele mesmo. E aí nós temos que observar dois aspectos. Um negativo em relação à mediunidade, no exercício, durante o exercício da mediunidade, e outro positivo sobre as dúvidas em si. O aspecto negativo, e que nós temos que aprender e temos que ter consciência disso, é que as dúvidas dentro do trabalho mediúnico, no momento do socorro, dentro da sessão mediúnica, elas devem ser evitadas. Se nós estamos buscando um trabalho sério com Cristo, nós temos que, neste momento, do trabalho de socorro, evitar as dúvidas. Porque o momento é de socorro, o momento é de caridade. Estamos ali para trabalhar, não para tirar as nossas dúvidas. Não estamos ali para aprender, estamos ali para ajudar. O aprendizado vem depois do trabalho realizado. Então, aquele momento é o momento de se aplicar o evangelho. Então, não temos que estar ali com aquela coisa na cabeça. Pô, será que a comunicação é minha? Será que a comunicação não é? Será que isso que eu estou sentindo é verdade? Será que... Isso não é o momento. Você está sentindo? Deixa fluir o sofrimento, deixa fluir a dor e vamos tentar ajudar o irmão em cima daquilo que se está sentindo naquele momento. Até porque, se esse momento é de socorro, nós temos que ter todo o respeito com o sofredor. Temos que ter todo o cuidado, todo o carinho com aquele irmão. Senão nós vamos atrapalhar este socorro. Se as dúvidas, porventura, existirem, elas não têm que ser a preocupação naquele momento. Elas têm que ser tiradas e podem e devem ser tiradas depois que o trabalho terminar.
Então, um aspecto negativo é de se ter dúvidas no momento do trabalho mediúnico. Elas devem ser evitadas. Se porventura existir, não se dá importância para elas no momento do atendimento. Depois a gente analisa a dúvida. Então, as dúvidas elas têm que ser tiradas no dia a dia, inclusive e também as dúvidas de um trabalho mediúnico. E essas dúvidas elas podem ser tiradas por aquele estudo sério, por aquele estudo disciplinado, por aquele estudo metódico. Essas dúvidas elas podem ser tiradas pelo trabalho, né? À medida que a gente vai trabalhando, que a gente vai se aperfeiçoando, que a gente vai evoluindo no trabalho mediúnico, a gente passa a reconhecer o que é nosso, o que não é nosso, né? Então a gente vai desenvolvendo esse caráter, desse conhecimento e também pelas reflexões. Depois de passar do trabalho mediúnico, a gente começa a refletir o porquê das coisas, a lógica mediúnica, a lógica da essência do Evangelho do Cristo, e a gente vai mentalizando essas coisas e vai diluindo, dirimindo essas dúvidas. E também, principalmente, pelo autoconhecimento. Quando o médium conhece a si próprio, ele sabe o que é dele e o que não é dele. Quando o médium conhece suas próprias energias, ele sabe o que é sua vibração e o que não é a sua vibração. Então, se a gente consegue tirar todas essas dúvidas rotineiramente, fora do trabalho da mediúnica, pelo estudo, pelo trabalho, pelas reflexões, pelo autoconhecimento, a consequência natural vai ser transformar essa dúvida em fé. Ter certeza daquilo que a gente está fazendo, vai ter certeza do emprego do Evangelho do Cristo. Esse trabalho pela fé, esse trabalho que transforma a dúvida em conhecimento, em certeza, ela se projeta a partir do momento em que ela é resolvida. Porque a dúvida resolvida promove a fé e forja no médium um instrumento de Cristo em benefício de irmãos. Então, se a gente tem certeza, a gente confia naquilo que a gente está fazendo, se a gente tem fé, a gente vai produzir o trabalho. E é esse o objetivo da reunião mediúnica. Lembrando que ter dúvida não é o problema. Mesmo na mediúnica, ter dúvida não é o problema. O problema é permanecer na dúvida e querer trabalhar essa dúvida no momento que nós tivemos prestar o socorro. Esse é o problema. Ter dúvida não é problema, até porque a dúvida é a origem do nosso conhecimento, é a origem, é a semente do nosso desenvolvimento. Isso é possível, concordou o assistente. No entanto, nossa irmã está habilitada a perceber que as comoções e as palavras desta hora não lhe dizem respeito. É essa mentalidade que o médium tem que ter. O que está sendo naquela hora ali não é dele. Deixa para tirar a dúvida depois. Mas, e se a dúvida invadisse? Insistiu o meu colega. Então, disse Aulus Cortês, emitiria da própria mente positiva recusa, expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. A dúvida, nesse caso, seria a congelante faixa de forças negativas. Ao invés de ajudar, estaríamos omitindo o socorro a qual nós nos habilitamos, nos propiciamos a fornecer. Essa, esse é o grande aspecto negativo da dúvida no momento da reunião mediúnica. Todavia, porque Raul Silva iniciara a conversação com o hóspede revoltado, Raul Silva é o dirigente da mediúnica, é o doutrinador. O orientador amigo convidou-nos a melhor observar. Pois bem, então é isso. Chegamos ao final do nosso estudo. E se vocês gostaram, por favor, divulga, compartilha, enviem críticas, sugestões e nos ajude a aprimorar esse nosso estudo. Afinal, todos nós ganhamos com isso. Eu fico por aqui, mas eu aguardo vocês no próximo encontro, em que nós iniciaremos o estudo do capítulo 7, que trata do socorro espiritual.
Fiquem todos com Deus e não se esqueçam: o médium pode ser comparado à mesa de serviço cirúrgico, retendo o enfermo necessitado de concurso médico. Se o móvel especializado não possuísse firmeza e humildade, qualquer intervenção seria de todo impossível. Que Cristo nos abençoe.